Oi, pessoal, bem-vindos. Olha só, tá todo mundo aqui querendo conversar, querendo exercer a sua liberdade de expressão, porque esse é o nosso tema de hoje, essa é a nossa conversa, né? Higuaín convidando o Chico não tá muito afim, eles vão fazer uma lutinha aí, tá bom? Tchau, Higuaín, agora vai passear, porque senão a gente não consegue conversar com o pessoal de casa, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Vai lá passear com o teu ratinho de pelúcia. Vamos ver, pessoal. Mas olha só, eu queria conversar com vocês hoje, pessoal, sobre liberdade de expressão, aproveitando o mote então aí, né? E eu coloquei 3 países aqui, França, Estados Unidos e Brasil, não que eles sejam, vamos dizer assim, a única tríade que a gente possa usar como exemplo para falar disso, né? Mas eles são 3 exemplos que podem nos ajudar a argumentar a respeito por conta de acontecimentos recentes. Tudo bem? Pode ser? Vamos lá? Pode ser vocês dois ou vocês vão ficar brigando tipo Trump aí com os inimigos externos? O que vai acontecer, hein? Vocês vão ficar discursando muito tempo? Ai, ai, ai. Bora lá. Vai brincar, Higuaín. Vai lá. Pronto. Tchau. Gente, olha só. O que acontece é que, por exemplo, da França, nós tivemos aí uma situação lá em janeiro de 2015 que colocou em xeque essa questão e trouxe à tona limites entre humor, liberdade de expressão, desrespeito e uma série de questões, né? Por quê? Porque o jornal Charlie Hebdo sofreu um atentado terrorista dos irmãos Kouachi, 7 de janeiro de 2015, justamente por conta do jeito como tratava o profeta Maomé nas suas caricaturas, né, nas caricaturas publicadas no jornal. O que acontece então é que aí nós temos um cenário, e a França é um país que prima nas suas leis, nos seus discursos, na sua maneira de portar, né, gente, contemporaneamente, ela prima pela liberdade de expressão, pela liberdade de discurso. Nos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho disso porque nós temos aí uma liberdade de expressão que muitos analistas vão julgar, inclusive, como se fosse uma espécie de até licenciosidade para que se diga o que se queira de maneira da maneira mais irrestrita possível, né? E o que acontece é que às vezes isso pode ser mal interpretado aos olhos até de uma certa moral e ética contemporâneas, ou pode ser mal interpretado a ponto de levar a agressões físicas e até a vias aí muito, vamos dizer assim, de consequências muito ruins para indivíduos e para grupos que podem ser atingidos por isso, né? E diz, bom, e no Brasil, como é que isso funciona, né? A Constituição Federal que prevê a liberdade de expressão, como é que isso se dá? Né, que características nós temos? Vamos dizer assim, entre França e Estados Unidos, em que momento, em que posição nós estamos, né, gente? Olha só, nós não podemos deixar de salientar que toda essa interpretação das sociedades ocidentais é fruto, sim, de um berço grego e latino, né, grego e romano, em relação à ideia da liberdade também e principalmente das pessoas públicas, né? Isso se reinterpreta para as pessoas comuns, vamos dizer assim, de maneira mais geral. Mas eu queria aproveitar, pessoal, para dizer um pouquinho aqui, ó, por que está acontecendo isso, né? Diz, puxa vida, o que tem acontecido? Tem se feito, inclusive, espaços chamados, como está aqui ó, no nosso resuminho, espaços seguros, né? E esses espaços seguros, principalmente em universidades, estão sendo copiados, inclusive aqui no Brasil, porque grupos que são componentes dessas minorias têm sofrido violência, né? E não só discursiva, violência física mesmo. Vejam, para vocês terem uma noção disso, pessoal, a HBO vai fazer uma série, notícia fresquinha, vai fazer uma série trabalhando explorando o tema da violência nas universidades brasileiras. Quer dizer, então uma temática relacionada aí à liberdade de expressão e à agressão física. Vejam que coisa que parece não ter ligação, quando na verdade tem uma ligação direta, né, em relação às consequências. Bom, vamos falar um pouquinho, porque no comparativo a gente sempre vai buscar, né, dizer assim, olha, o que tem lá na sociedade norte-americana que dirige, que norteia aí a ideia da liberdade de expressão, pessoal. Eles têm o que eles chamam da primeira emenda de 1791, a primeira emenda constitucional, que traria aí o aspecto principal da ideia de liberdade de expressão irrestrita. E, de novo, alguns analistas vão dizer que isso caracteriza quase que uma licenciosidade nos Estados Unidos, né?
É só, pessoal, no século XX, nos 50 anos aqui, ó, dos anos 20 até os anos 70, que essa liberdade vai ser reinterpretada, ou forçosamente vai ter seus, vamos dizer assim, suas fronteiras alargadas, tá? Por quê? Olha só, tem dois casos aí emblemáticos que costumam ilustrar esse tema quando se fala disso nos Estados Unidos. Em 1919, olha só, houve uma prisão e condenação de um homem por distribuir panfletos contra o alistamento militar. Vejam, nesse caso, né, então a gente tem aí ainda uma liberdade de expressão bastante restrita para os trâmites modernos, contemporâneos, né? Já em 1970, a gente tem a absolvição de um membro da Ku Klux Klan, aquele grupo que era altamente racista, né, gente, principalmente na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, e que não só era racista no discurso, não só incitava o ódio racial, mas também promovia enforcamento, assassinato dos mais diversos aí de grupos negros, né, principalmente no sul dos Estados Unidos. Bom, então se diz, espera lá, então nos Estados Unidos a gente tem esse imbróglio e volta e meia, pessoal, a liberdade de expressão volta a ser discutida, principalmente depois da eleição do Donald Trump. Por quê? Porque durante a campanha, pessoal, vamos dizer que o discurso do Donald Trump foi bastante agressivo, inclusive em relação a minorias, em relação a grupos, né, nos Estados Unidos e fora dele. E o que acontece aí é que esse discurso, embora depois de passada a eleição, durante a eleição ele serve para angariar votos de pessoas mais radicais, de grupos mais radicais, mas depois da eleição ele pode ser amenizado ou ser tornado simplesmente discurso e não uma ação. O que acontece é que a partir do momento que você tem uma autoridade pública, né, dizendo coisas, a pessoa comum, o cidadão comum, pode se sentir licenciado para fazer coisas nesse sentido, para tomar essas ações. Entendem qual é a relação aí? Um discurso público de uma autoridade pode fazer apologia e render ações individuais e coletivas de pessoas comuns que aí se sentem licenciadas. Acham, por exemplo, que agredir, não só verbalmente, mas fisicamente, uma pessoa de um grupo diferente, socialmente, vamos dizer assim, acham que isso está licenciado pelo discurso da autoridade. Interessante a gente pensar nesse sentido, né? Quando a gente trabalha aqui com o âmbito brasileiro, vamos lá, Higuaín, prestando atenção, olha lá. O que a gente vai ter, pessoal, no Brasil? O que é que salvaguarda a nossa liberdade de expressão? A Constituição Federal, é claro, né? Salvaguarda a nossa liberdade de expressão. Constituição Federal de 1988, vai fazer 30 anos em 2018, chamada também Constituição Cidadã. Nunca nós tivemos tanta descrição e detalhamento de direitos como cidadãos no Brasil. Mas nós temos o Código Penal, pessoal, nos seus artigos 286 e 287, que prevêem punições para manifestações que, por exemplo, incitam violência ou que fazem apologia a crimes. Então, por exemplo, se eu vou à rua numa manifestação e ergo um cartaz que faz apologia a um crime, algo que é reconhecidamente no Código Penal um crime, eu posso ser presa por esse abuso, né, por apologia a esse crime, né, e não estou salvaguardada pela liberdade de expressão. No entanto, vamos conversar sobre algumas situações. Olha lá, em 2011, pessoal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, a maior instância jurídica brasileira, aprovou por unanimidade a possibilidade de realização em todos os lugares do país que quisessem fazê-lo das chamadas Marcha da Maconha, né? Então, quer dizer, pera lá, até então, ou de 2008 a 2011, houve questionamentos dos mais diversos relacionados a isso, gente. Se podia, não podia, alguns estados reprimindo as marchas que ganhavam força, né, e abrangência, outros estados não. E houve essa discussão, então, que chegou até o STF, chegou à maior instância jurídica brasileira, pensando se pode fazer ou não pode. Pera lá, mas não é apologia uma coisa que é considerada crime?
Justamente, pessoal, pensando na interpretação de lei, que hoje caracteriza, né? O STF trabalha também com essa ideia. As leis ainda não mudaram, ainda não acompanharam a mudança social, mas até ouvindo juristas, ouvindo médicos e uma série de pessoas da sociedade como um todo, eles chegaram à conclusão de que essa história de também criminalizar o usuário precisa ser repensada. E por isso, porque também está em trâmite no STF um projeto de descriminalização da maconha, também deixaram que seja promovida essa marcha, né? E disseram, olha, por unanimidade, então todos os votantes votaram a favor da realização, da liberação para a realização dessas marchas, chamadas marchas da maconha no Brasil, né? Então vejam, pessoal, existe sim. O que a gente pode falar quando se trata de discutir isso, de buscar um argumento? Que existe um processo de relativização da aplicação de lei, dependendo, obviamente, do momento social que se vive, né? E do momento político, claro. E principalmente pensando que a aplicação de lei tem a ver, claro, com a abrangência que ela tem sobre os indivíduos na contemporaneidade, né? As leis precisam atender à sociedade contemporânea. Já em 2016, por exemplo, olha só, nós tivemos aí a proibição por uma instância jurídica, não foi pelo STF, mas por uma instância jurídica, uma vara judicial, na verdade, proibiu a publicação de uma tradução do Mein Kampf, que seria aquele livro proibido do Hitler, né, que foi proibido justamente porque ele incita essas questões relacionadas a tudo aquilo que rendeu, né, pessoal, na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, por exemplo, essa ideia de supremacia racial. E quem propaga essa ideia de se abolir ou de se, pelo menos assim, tornar mais difícil o acesso a esses discursos, quem toma esse cuidado tem em vista o argumento de que, de novo, pessoal, quando nós temos uma situação, uma informação como essa circulando, nós corremos o risco de torná-la banal e de que nem todo mundo tenha acesso à informação, com a ressalva de que, olha só, precisa tomar cuidado ou precisa entender que isso aqui é um discurso que rendeu tais e tais circunstâncias e que reprisá-lo na atualidade, por exemplo, seria contra os direitos humanos. Então, a liberdade de expressão, gente, nunca é tarefa fácil de ser julgada nem de ser pensada, né? E por isso existe esse processo todo de relativização dos direitos relacionados à liberdade de expressão. E aí, quando a gente fala de pessoas públicas, pessoal, é muito legal que a gente tenha em mente essas palavrinhas-chave. Olha só. Quando fala de pessoa pública, vamos falar, por exemplo, de pessoas que são eleitas a cargos públicos no Brasil, né? Justamente porque passaram por uma eleição e tal. Claro que elas abrem mão, em certa medida, de coisas como honra, imagem e nome. Em certa medida, veja o que eu estou dizendo. Agora, gente, isso não significa, ou pelo menos não poderia significar, licenciar para ofensa, humilhação e desrespeito, né? Agora, quem estabelece os limites entre o que é ofensa e o que é liberdade? Então, vejam, isso, de novo, eu vou usar a palavra novamente, isso se relativiza de acordo com as sociedades. Não é à toa, pessoal, que depois do acontecimento lá, o atentado ao Charlie Hebdo em Paris, o Tratado da Tolerância do Voltaire voltou a ser top 5, voltou a ser entre os livros mais vendidos, entre os 5 livros mais vendidos por quase um ano na França, depois do atentado. Tratado da Tolerância, gente, olha, vocês encontram muita coisa online a respeito, né? Não é à toa que nos Estados Unidos, com essa história neste ano das universidades, inclusive promovendo debate ou sofrendo algumas represálias, alguns grupos em relação a isso, olha só, este livro, ó, cujo nome em português é Liberdade de Expressão nos Estados Unidos, do Thomas Tedford e do Dale Herbeck, esse livro ganhou de novo as paradas aí de sucesso, vamos dizer assim, de vendas, né, gente? E aí,
além da propostinha sempre que eu linko, eu quero fazer essa pergunta também, pessoal. Olha que importante aqui para a gente pensar, para refletir, não só como alguém que vai escrever sobre isso, mas como alguém que pensa a cidadania no seu tempo, né? Coloquei essa pergunta para nós. Qual é o limite entre um ato odioso, que é simplesmente odioso e violento, né? E um discurso odioso que tenta expressar uma ideia política? Puxa vida, prof, eu nem pensava que existia esse limite, o que eu poderia delimitar isso, né? É bom pensar, pessoal, porque as leis e os tempos são relativos nesse sentido, tá? E aí eu coloco exemplos na rede, denúncias, humor, campanhas eleitorais e outras tantas situações em que o discurso, pessoal, vale aí ou a liberdade de expressão ou a ofensa. Em que medida a gente pode discutir tudo isso de uma maneira a trazer melhorias para o discurso, gente, a trazer contribuições mesmo. A ideia é não só citar informação, não só parafrasear ou reproduzir os outros, mas no seu estilo, no seu recorte, como é que você se posiciona sobre isso, hein? Olha, de novo, eu insisto, gente, não é tarefa fácil, não é simples e dependendo dos tipos de exemplos que a gente encontra, a gente vai se posicionar, vai tender a se posicionar de uma maneira ou de outra, tá? Sempre deixo esses links espertíssimos aí para aprofundar a sua discussão, tá bom? Comenta, curte, conversa conosco, compartilha, tá? E tenha uma boa semana, faça esse favor, além de estudar, se divirta, se cuide, tenha uma boa semana, sucesso, bons estudos, nos vemos na sexta que vem. Higuaín tá aqui, ó, eufórico agora, pessoal, eufórico. E Chicão tá descansando aqui atrás. Um abraço, gente, tchau, tchau.